A graça e a paz, irmãos, muito bom dia. Que Deus possa abençoar o seu domingo, abençoar a sua vida, a sua família, amém? Irmãos, nesse domingo vamos estar estudando um pouquinho sobre o livro de Tiago, tá? Tiago capítulo 4, dos versículos 13 a 17. Vai ser o nosso texto base hoje. Irmãos, existem alguns Tiagos relatados na Bíblia, né? Mas esse específico é o irmão de Jesus que escreveu o livro. Então vamos estudar um pouquinho sobre esse texto. Senhor Deus e Pai, abençoe, ó Pai, mais esse dia. Abençoe, ó Pai, as nossas mentes, ó Pai. Afasta dos nossos ouvidos, ó Pai, o inimigo, ó Pai, para que possamos reter a Sua palavra, ó Pai, e colocá-las em prática, ó Deus. Pai, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, ó Pai. Nos ajude no entendimento, na clareza, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, crave essa palavra no nosso coração, ó Pai. E que possamos colocá-la em prática, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá. Tiago capítulo 4, dos versículos 13 a 17. Prestem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por pouco tempo e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Amém? Então, no texto da minha Bíblia está: não confiem em si mesmos. Tá? Mas na nossa aula de hoje, como base, trazemos o tema presunção nossa de cada dia. Nós já não sabem o que é presunção? Uma palavra aí pouco dita, né? Mas o que ela significa? Né? Quais são as suas associações? Arrogância, a insolência, o egoísmo, a vaidade, a altivez, a soberba, né? A obstinação, satisfação própria e o egocentrismo. Né? Nos dias atuais, esse tema de egocentrismo tem sido um ponto bem falado, né? Como o nosso ego é muito forte. Então, irmãos, o que acontece nessas situações? Muitas vezes, no nosso trabalho, ou na igreja, ou na escola, a gente vai adquirir certas aptidões, vamos ter certas qualidades, vamos saber desenvolver certos trabalhos, né? Ser habilidosos em algumas áreas da nossa vida. Só que muitas vezes essas habilidades vão causar em nós o orgulho, né? Não, eu sei fazer isso. Nesse ponto eu sou o melhor. Nesse ponto eu sou o cara, né? E muitas vezes com isso deixamos Deus de lado. Nos esquecemos de quem nos dá a sabedoria é Deus. Nos esquecemos de quem nos capacita é Deus. Tanto para a sua obra, quanto para as coisas sociais da nossa vida, o nosso trabalho, os nossos estudos. Então, isso é algo que devemos parar e pensar, né? O que será que as nossas aptidões e nossas qualidades têm levado e deixado Deus de lado? Né? Será que o reconhecimento de toda essa nossa vida, tanto na parte social, profissional e até ministerial, tem feito a gente orgulhoso? Então é um ponto para se pensar, né? Tiago é usado por Deus para deixar para os seus destinatários o seguinte ponto: que qualquer planejamento sem convidar a Deus é se vangloriar. Né? Você já efetuou algum planejamento onde Deus ficou de lado? Você já planejou algo na sua vida onde Deus não foi consultado? Né? Muitas vezes, pelo cotidiano da nossa vida, a correria até da nossa vida, nos esquecemos de consultar a Deus. Né? Até pelas coisas mais simples, né? As decisões mais simples. Mas, como já orientado, é necessário essa busca. É necessário a nossa dependência de Deus, mesmo que tenhamos aptidões e habilidades em determinadas áreas da nossa vida. Tá certo? Então, o que é presunção? É oriunda, tem origem de um entendimento errado de nós mesmos e das nossas ambições.
né? Você ter o desejo de crescer, você ter o desejo de se aperfeiçoar, de melhorar, não é errado. O problema é quando Deus fica de lado fica de lado em todo esse planejamento, fica de lado em tudo aquilo que você está planejando para a sua vida, os seus sonhos, né? O crescimento, tá? É assegurar a nós mesmos que o tempo está do lado e à nossa disposição, né? Na verdade, o tempo pertence a Deus, né? Em vários textos fala que não temos a noção do amanhã, não temos o conhecimento do amanhã. Então, devemos tomar um pouco de cuidado com este ponto. Tá certo, irmãos? Muito bem. Então, primeiro ponto, tendo a consciência da nossa falta de sabedoria sobre o amanhã. Tendo a consciência da nossa falta de sabedoria sobre o amanhã. Irmãos, eu separei alguns textos aqui que falam um pouco sobre isso. E Jesus, como nosso maior exemplo, nos deixa claro alguns pontos sobre este tema também, tá? Como sabem o que será de sua vida amanhã? No próprio versículo 14 diz isso. Mas lá em Mateus, aí acompanhe comigo Mateus, capítulo 6. Vou ver que interessante. Jesus, aqui as próprias palavras do mestre. Mateus capítulo 6. Eu vou iniciar aqui com o 27. Tá. No 27 diz o seguinte: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora na sua vida? Olha que interessante. Será que as nossas preocupações, elas podem nos levar ao conhecimento do futuro? Elas podem agregar um tempo ao futuro? Interessante isso que Jesus falou, né? E no versículo 34 também diz o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Claro que dentro de um contexto, né, também não devemos negligenciar o amanhã, mas Jesus nos leva ao entendimento de realmente confiar nele, esperar nele, para que as coisas aconteçam, né, da forma que ele quer, da forma que ele planejou, né, confiando o nosso futuro a ele. Né? Então não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Né? Muitas vezes nos dias atuais a ansiedade é um problema aí até no nosso meio, né, no meio dos irmãos, onde ela vem trazendo aí diversos problemas mentais de saúde, porque é a preocupação excessiva com o dia de amanhã. Né? Não devemos negligenciar o dia de amanhã, devemos nos preparar, estudar, né, trabalhar para que no futuro a gente possa ter uma vida de qualidade, mas principalmente colocando Deus à frente e esperando que Ele faça a sua obra, esperando os seus planos se concretizem na nossa vida. Então devemos depositar a nossa confiança nele. E aqui para nos lembrarmos que não temos noção nenhuma sobre o amanhã. Né? O amanhã vai pertencer a Deus. Então essa é a nossa primeira fragilidade. Tá? Segundo, tendo a consciência da fragilidade humana. Irmãos, a nossa vida é muito ligeira, passageira, necessitamos tanto da operação de Deus na nossa vida que se ele se desviar os olhos deles para nós durante segundos, certamente seremos consumidos aí pelo mal. Então devemos ter essa consciência da dependência de Deus. Salmos 39, de 4 a 6, vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a nossa dependência. E bem interessante esse texto, irmãos. Acompanhe comigo na sua casa. Salmo 39, eu gosto muito desse salmo. Depois, se possível, ler ele inteiro, que é bem... mostra como a gente é formado e o cuidado de Deus para conosco. Tá? Mas do 4 ao 6 diz o seguinte: mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Mostra-me que os meus dias estão contados e que minha vida é passageira. Olha que interessante, já no 4 ele já dá uma noção de como é rápido isso,
de como somos frágeis. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombras que se movem e nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem gastará. Então, olha um pouquinho sobre a fragilidade humana. Como somos dependentes de Deus, né? E precisamos ser dependentes de Deus. A vida que me deste é mais longa que alguns palmos, e diante de ti a minha existência não passa de um momento. Olha que como é breve, como é passageiro, né? Então, como é frágil a nossa vida, né? Por pouca coisa sofremos aí inquietações, por pouca coisa o nosso organismo é abatido, né? O nosso físico é abatido. Então, como é frágil, né? E como deve ser a nossa dependência em relação a Deus, tá certo? Muito bem. Tendo a consciência, terceiro ponto, irmãos, ter a consciência que dependemos de Deus de forma integral e não parcial, né? Devemos ter a consciência que dependemos de Deus de forma integral e não parcial, né? Chega no domingo, eu dependo de Deus, pois eu vou para a igreja, eu oro, eu peço, né? Participo da live. Mas e na semana? Como está a minha dependência de Deus? Né? Será que durante a nossa vida e os nossos planos Deus tem sido parte real? Ou será que é só um momento, é só momentâneo? Tá? Então, não consultamos a Deus para nada. As pessoas planejam, sonham, deslumbram o sucesso, porém se esquecem de ter no mínimo a dependência e o temor de Deus. Sobretudo estão escutando ou planejando, e por que não dizer investindo ou acumulando? Muitas vezes fazemos plano, acumulamos coisas, guardamos, né, ajuntamos e ajuntamos e ajuntamos, mas para quê? Consultamos a Deus? Será que isso está dentro do propósito de Deus? Será que o meu planejamento e tudo aquilo que eu faço está de acordo com a vontade de Deus? Devemos parar e pensar, né? Para essas pessoas, Deus se transformou num figurante para completar o cenário de suas vidas. Por que não dizer religiosamente vazias, sem temor e tremor? Eu me junto ao comentário do pastor Israel Belo Azevedo, que ironiza o texto timbre exortativo. O Deus em que creram é apenas para ser louvado durante alguns minutos da semana, nunca para ser consultado. O Deus que creem é apenas para ser celebrado e nunca para ser obedecido. Deus, na verdade, não tem nada a ver com suas vidas. São os cristãos que vivem se Deus não tivesse vontade. E um Deus que não tem vontade não é um Deus. Então, irmãos, é interessante esse verso e apresentar para os irmãos que devemos tomar alguns cuidados, né? Não só no nosso louvor, mas também na dependência e na obediência. Não só celebrando, mas também crendo e obedecendo. É interessante essa frase, pois muitas vezes, como foi dito, né, no culto, em comunhão, é mais fácil. Mas na semana onde a gente precisa tomar uma decisão, ou onde a gente sabe que Deus realmente não vai se alegrar daquela decisão que a gente vai tomar, como que é a nossa postura? Como que estamos agindo? É importante a gente parar e pensar sobre isso. Outro ponto é a vontade de Deus como fantasia humana. Vamos levando a vida de qualquer jeito, sem responsabilidade, sem integridade, né? Isso é viver sem compromisso com a vida, com o próximo, com os nossos dependentes, com o nosso futuro. É viver de forma medíocre e sem propósito. Né? Um dia ouvi uma frase que pior que a morte é viver uma vida sem propósito. Isso foi muito forte. Né? Pior que a morte é viver uma vida sem propósito, vida vazia, vida sem aquilo que Deus preparou para você, sem entender aquilo que Deus preparou para você e sem viver aquilo que Deus
preparou para você deve ser muito vazio, deve ser muito difícil. As pessoas acham que são livres e completas, mas esse completar somente o Espírito Santo pode dar na nossa vida, somente Jesus consegue preencher a totalidade disso. Então que a gente verdadeiramente coloque Deus nos nossos planos e sonhos, né? Que a gente possa planejar, mas colocar Ele à frente. Senhor, faça a sua vontade, né? Muitas vezes é difícil, lembramos de Jesus também ali antes da sua morte, orando ao Pai e falando: Senhor, se possível, afasta de mim, mas faça a sua vontade. Devemos sempre nos lembrar das palavras de Jesus, irmãos. Amém? Então quem vive, né, presunçosamente a sua existência, marginalizando Deus, a sua história, né? Quem vive orgulhosamente, deixando Deus de lado, né? Vive ignorando a vontade de Deus, como foi dito aqui entre os versos de 13 a 16. Né? A nossa vida é complexa, pois tomamos decisões o tempo todo em nossas vidas. Isso justifica que precisamos e precisaremos sempre de Deus e sua perfeita orientação. Né? Quantos assuntos complexos, quantas dificuldades a gente tem, né? Mas Deus nos dá hoje uma relação indireta através do Espírito Santo. Hoje Deus mostra aqui na sua palavra como a gente deve seguir. E o livro de Tiago fala muito bem disso, sobre a nossa vida prática cristã. Como devemos agir na prática. Então, leia o livro de Tiago inteiro, ele vai te dar várias dicas, vários conselhos que você pode levar para a sua vida. A vida de quem vive assim é cheia de incertezas. Né? Seja humilde com os benefícios que Deus lhe deu. Hoje, tenha misericórdia dos que estão em dificuldades em seu presente, pois a cada dia trará o seu próprio mal, né? Como foi lido ali em Mateus 6:34. Né? A nossa vida é cheia de incerteza, irmãos. Hoje podemos estar bem, amanhã podemos ter dificuldades. Então, neste ponto, devemos sempre orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros e ter compaixão e misericórdia daqueles que estão em dificuldade, pois não sabemos o nosso futuro, como foi dito. Não temos a noção sobre o amanhã. Tá certo, irmãos? E a nossa vida é muito frágil. Tem gente que vive como se fosse um imortal, que nada vai o abater, ou que nada vai impedir de prosseguir as suas conquistas. A Bíblia nos alerta para conscientizarmos de como somos frágeis. Irmão, Salmos 90. Pode abrir lá comigo, Salmos 90, os versículos 9 e 10. Passamos a vida debaixo da tua ira, e terminando os nossos dias como um gemido. Recebemos 70 anos, e alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Mostrando como é breve, como é frágil a nossa vida. Irmãos, devemos ter a consciência disso a cada dia da nossa vida, da brevidade, da fragilidade da nossa vida. Como passa rápido. Né? Lembrando essa semana lembrando um tempo atrás, vendo as fotos, né, de crianças, e como passa rápido, irmãos. E é verdade, depois de determinada idade, passa mais rápido ainda. E como estamos vivendo? Estamos vivendo presunçosamente? Será que estamos colocando Deus na frente dos nossos planos, dos nossos objetivos, da nossa carreira, do nosso ministério? Devemos sempre lembrar disso. Irmãos, a vontade de Deus, ela, aqui no estudo de hoje, ela traz dois propósitos: a vontade universal e a particular. A vontade universal: devemos viver de modo santo e honrado, e não como aqueles que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4:3. Tá? A nossa maneira de viver deve ser santa. Aqui, falando de uma vontade de Deus universal para todos os cristãos, é que todos andem em santidade, que todos andem de acordo como Jesus andou,
né? O propósito universal está dado, que vivamos para a glória de Deus, Efésios 3, de 1 a 14. Efésios 1, 3, Efésios 1, de 3 a 14. Tá? Devemos viver para a glória de Deus. Tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. Tá certo, irmãos? O desejo universal é que todos os homens se salvem. 1 Tessalonicenses 2:3. Pois isto é bom e agradável diante do nosso Deus e Salvador. Que todos os homens sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da verdade, né? Alcance o pleno conhecimento de Jesus, de Deus, da sua palavra, de tudo aquilo que ele tem para nós, tá? Porque ele é a verdade. Muito bem, irmãos. Então, o que devemos fazer antes de tomar qualquer decisão? Como devemos agir antes de tomar qualquer decisão? Deus, quando nos chamou, tinha um propósito perfeito. Os seus filhos, pois creio que Deus dirige a nossa vida quando estamos em submissão à sua vontade. Deus, ele tem muitos planos para nós. Vamos pegar lá Salmos 39 novamente. E Salmos 39 diz o seguinte: vou pegar o versículo Nossa, irmãos. Vou achar o versículo em Salmos 39, 40. Salmos 39, 15 e 16, onde fala que Deus preparou todos os nossos dias, né? Antes da fundação do mundo, ele já escreveu os nossos dias, os nossos planos. Então, quando nos submetemos à vontade dele, ele nos abençoa, ele nos ajuda, ele nos dá uma nova visão e um novo propósito. Então, isso é muito grande, né? Saber que somos tão frágeis, que a nossa vida é tão passageira, mas que mesmo assim, Deus compete a nós planos e sonhos para que cumpramos de acordo com a sua vontade, para que alcançamos objetivos de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito, muito gratificante. Então, irmãos, concluindo, né, devemos colocar Deus nos nossos planos. Isso já é algo muito óbvio, mas em cada decisão, em cada tomada de ação, em cada coisa que a gente vai partir na nossa vida, eu sei que hoje os dias são maus, a nossa vida é cada vez mais corrida, mas devemos sempre nos lembrar daquilo que Deus tem para nós e preparou para nós. Então esse deve ser o nosso... Devemos nos apegar nisso. Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer da minha profissão? Senhor, o que o Senhor quer do meu ministério? Senhor, como que eu devo agir? O que eu devo fazer? Como que eu devo caminhar? E viver sempre, irmãos, na dependência de Deus. Viver sempre de acordo com aquilo que Deus planejou. E como que a gente alcança isso? Pedindo a Ele em oração e súplica. Entendendo a sua palavra, meditando na sua palavra, se debruçando na sua palavra. E em cada decisão pedindo a sua orientação. Amém, irmãos? Então, neste domingo, que a gente não deixe a nossa presunção aí nos afastar de Deus, né? Devemos tomar um pouco de cuidado com o nosso orgulho, com aquilo que a gente tem qualidade, aptidão,
e devemos sempre nos colocar na dependência de Deus, completa de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia, tenha um bom domingo, uma boa semana, e logo sei que Deus, se Deus quiser, Ele vai nos ajudar a passar por esse momento difícil, preparar aí uma vacina e logo estar com os irmãos, adorando e voltando à nossa normalidade. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, que foi colocado, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, e que possamos, ó Pai, viver a cada dia, ó Pai, menos orgulhosos, ó Pai, e mais dependentes de Ti. Que possamos a cada dia, ó Pai, aprender com a Tua palavra, com o Teu querer, ó Pai, entendendo, ó Pai, a voz do Teu Espírito Santo em nossos corações, ó Pai. Pai, nos ajuda, pois os tempos são difíceis, ó Deus. Tenha misericórdia de nossas vidas, ó Pai. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão que está aqui, ó Pai, nessa manhã, ó Pai. A vida de cada família, ó Pai. Ajuda os enfermos, ó Pai. Ajuda as pessoas carentes, ó Pai. Precisamos e necessitamos do Teu apoio, ó Pai, pois não conseguimos fazer nada sem Ti, ó Deus. Pai, muito obrigado, Pai, pois temos o Senhor como refúgio e fortaleza, ó Deus. Pai, que o Senhor nos guie, ó Pai, em sabedoria e entendimento, ó Pai, que possamos cumprir a Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Um bom domingo, irmãos.